essa noite, né, trazendo o filme Um Sonho Possível. Eu vou estar chamando a Simone. Esse filme é de 2009, né, Um Sonho Possível, 2009. Estamos na 29ª semana. Olá, Simone. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Para mim sempre é uma honra tê-la aqui no Circuito de Filmes, né, nessa parceria, nesse momento, né, de aprendizado. Como eu costumo falar, o primeiro a aprender sou eu, né, nessa troca de experiência, troca de aprendizados. E essa é a proposta do Circuito de Filme, né, trazer cada semana um filme e que a gente possa discutir, né, a gente possa, tanto as pessoas que estão na live, possa colocar seus aprendizados, e nós, né, colocando a nossa visão, a visão de cada um, perante as situações, as experiências que os personagens acabam... Vou sair aqui rapidinho, peraí que eu volto. Tá certo. Então, assim, é importante que a gente tenha essa troca, e hoje, nessa noite, a gente vai contar a história de Maicon, que ele é um negro que nasceu em uma região periférica, e dentro disso o pai já é assassinado, também a mãe é viciada em drogas, crack, e no meio de muitos irmãos, cada um teve seu rumo. E dentro disso, ele não tinha uma casa, um lugar para dormir. Então, esse é o cenário que o Maicon, que é o ator principal, né, um ator negro, eu vou estar chamando a Simone. Então, assim, olá, Simone, seja bem-vinda. De novo. Então, assim, é esse cenário que a gente... esse cenário que o Maicon, ele tá. E dentro dessa história, né, a gente vai entender, a gente vai começar a perceber que existe esse lado da periferia, negro, sem oportunidade. Ele passa por 11 escolas, então a questão da educação dele é prejudicada nessa história que ele tem. E dentro de aí ele acaba estudando em uma escola, né, a gente vai se aprofundar mais, como é que ele chegou nessa escola, onde ele teve essa oportunidade, o contexto disso. Mas, assim, antes de entrar, né, nessa parte mais propriamente dita, ele tem uma dificuldade dentro do contexto que ele viveu. Ele é praticamente, vamos dizer assim, que a tutela dele é do governo. Ele não tem, a própria mãe não teria condição, não teve condição de criar ele. Apesar de volta e meia, ele está sempre voltando em conta dessa mãe, onde está o quê? Ela é viciada em drogas, crack, né? O pai é um pai ausente, logo após é assassinado. Então, assim, esse é o contexto. Então, tudo indicava que ele poderia ser, o futuro dele poderia ser da maioria da onde ele veio. Mas dentro do filme mostra uma outra realidade, uma outra realmente opção, oportunidade que ele teve. Então, assim, é bem interessante esse filme, trazendo a questão da empatia, como é importante a gente enxergar a necessidade do próximo. Jair, seja bem-vindo. Essa necessidade, né, como é importante a gente estender a mão para o próximo, né? E dentro, vamos dizer que já para iniciar os aprendizados, o que eu percebi dentro desse filme? Quem ajuda, primeiramente é ajudado, mais do que a outra pessoa que você ajuda. É uma coisa que no filme se menciona isso. Quando você ajuda alguém, a primeira pessoa que você ajuda é a você também.
Então, assim, é bem interessante esse filme. São dois mundos, né? Tanto da pobreza como da riqueza, e aonde esses dois mundos se encontram, e aonde a educação, o talento e também a oportunidade e essa empatia, elas se encontram. A gente vai estar discorrendo nessa noite. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda a Simone. Eu vou passar a fala para a Simone, para ela se apresentar e ela já poder, né, falar alguma coisa, né, de introdução sobre o filme. Seja bem-vinda, viu, Simone? Obrigada. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje estamos aqui para discutir mais um filme, que é um excelente filme, um filme incrível. E é um filme que dá para a gente falar de um monte de coisa e que nós poderíamos, inclusive, focar em determinadas coisas e daria muita coisa para falar. É um filme muito premiado, né? Muito reconhecido pela crítica e também pelo público no cinema, né? E é um filme que é baseado em fatos reais, né? Isso aconteceu de fato. Essa história do Michael Oher é real, né? Inclusive ele hoje, o jogador, tá lá, a gente consegue encontrar ele, toda a história de vida dele e dessa família que o acolheu. Então, é um filme maravilhoso. E aí, assim, eu acho que a gente, como você falou aí, né? A gente não pode deixar de desconsiderar a história de Michael, de onde Michael veio, né? Michael, ele vem de uma família disfuncional, né? De uma família desfeita, né, onde alguns irmãos foram tirados dele, foram afastados, a mãe também, por ter envolvimento com uso de drogas. O pai não soube que faleceu, né, ele não chegou a conhecer. Então, é uma história que é uma história muito triste, né, no início, principalmente, uma história muito comovente e que nos levam ali a esse jovem que está, inclusive, em um contexto muito diferente da realidade do bairro onde ele vive, da realidade em que ele está. E aí, dentro disso, a gente vai poder falar muita coisa sobre família, sobre repetição, sobre resiliência, né, que eu acho que é um dos termos muito importantes nesse filme. Linguagens do amor, também a gente vê presente nesse filme de formas diferentes, né? Então, é um filme que dá para a gente observar muitas coisas, né? E acho que durante a live a gente vai conseguir discorrer aí bastante sobre esses pontos. Uhum. E é interessante, né? Você falou da linguagem do amor. É interessante, eu vi a questão do perfil comportamental, né? Eu sou, né, vou me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou o Whindersson Moraes. Sou psicólogo clínico e também faço treinamento de empresas e também sou coach integral sistêmico, né, e analista de perfil comportamental. Se a gente for reparar nesse filme, ele visa muito o observar o comportamento do outro. Então, vira e mexe essa coisa da observação, né, tanto da personagem principal, que foi a mulher que ajudou o Michael. Agora tem um personagem que não apareceu muito, não dá para identificar se é um tio ou se é um vizinho, aonde ele apresenta a escola como uma oportunidade pelo talento que o Michael tinha, né, era promissor. E a escola era cristã. Então, diante do histórico dele, a princípio, fica um pouco desafiador ele se inserir nisso, né? Como foi dito, o Michael ele tem histórico de passar de uma escola, são 11 escolas que ele passou, então existe uma deficiência na questão do estudo dele, no aprendizado. E dentro dessa oportunidade, né, esse vizinho ou esse tio, ele dentro de casa ele já estava tendo conflito com a esposa, porque tá a questão da responsabilidade. Esse tio, esse vizinho, tomou a responsabilidade de Michael, de criar ou de cuidar, enfim. Era tio dele, ó. E aí, dentro disso, também a questão dos custos, né? Os custos, comida, enfim, local.
e ele dormia, se eu não me engano, na sala, no sofá. Isso, no sofá. E aí então a cama toda... para ele era difícil, né? Ele era enorme. É verdade. Então a vida toda ou ele dormia no sofá, ou na rua, ou enfim, era mais uma cama em si, ele não tinha. Então é esse contexto que ele está aí. Só que dentro do porte dele, ele era gigante, né? Dentro de um esporte, ele foi apresentado para um treinador da escola. Então o treinador, ele viu uma oportunidade de um bom jogador ali. E dentro dessa bom jogador, ele argumentou, né, que a escola era cristã. E dentro desse, aí foi conversar com os professores, só que a nota dele era muito baixa. Sim. Então, disso dificultou um pouco. Mas a argumentação dele foi o seguinte, aqui, aí ele mostrou a placa cristã, né, aquela coisa de receber, né, o outro que está precisando de ajuda, de acolhimento, de um direcionamento, e vocês vão negar que ele se insira nesse colégio, mais ou menos, em outras palavras, mais ou menos isso. Então, assim, é esse contexto que está o Michael, e aí eu vou passar a fala para Simone, para que ela possa colocar mais alguma coisa. E aí, nessa divisão, né, nesse ponto, as coisas começam a discorrer, a coisa começa a mudar um pouco. Sim. E aí, como você falou, né, o Michael, ele vivia lá naquelas condições na casa do tio, meio que de favor, que era uma pessoa que ficava ali ajudando ele, até porque o Michael, né, tem inclusive um apelido, que eu vou falar também sobre isso na live, que é Big Mike. Então era como ele era chamado, né, Big Mike. E Big Mike porque ele era grande, Big, né, então ele dormia na sala ali do tio, o tio fazendo essa gentileza, mas o tio também tinha outros filhos, tinha família, e a esposa já não queria mais aquela relação, né, não queria mais aquele rapaz presente por conta dos custos, por conta do desconforto, às vezes, de ter uma pessoa diferente em casa, e acaba que o Michael, ele fica sem ter onde ficar, né, e quando ele tá, na verdade, ele passa a dormir em uma lavanderia na cidade. Então ele só tem 2 peças de roupa que ele coloca dentro à noite para dormir. Ele brinca com o filho mais novo dela, né? Brinca com o menino. Então quando ela tá passando de carro indo para casa, ela vê e fala: não é seu amigo? O que é que ele tá fazendo aqui nesse frio? Né? Uma hora dessa, para onde é que ele tá indo? E aí para questionar, para conversar com ele, aí começa a questão, né, da empatia, da solidariedade, da generosidade, né, que muitas vezes a gente questiona onde é que tá as nossas, todos os dias, né, quando a gente vê certas coisas acontecendo por aí. E aí ela para saber, para dar uma carona, né, porque tá muito frio, ele tá caminhando, o casaco dele não é muito apropriado pro frio, e aí ele fala e não dá uma explicação convincente para ela. E como ela tem uma personalidade, né, muito incisiva, ela decide não. Então você vai entrar aqui, não tá indo para lugar nenhum, e aí leva ele para casa, né? É uma história que o que eu acho que é mais interessante de tudo desse filme é que é uma história real. Então é muito difícil a gente ver pessoas com esse tamanho de generosidade, de confiança no outro ser humano, porque a gente não pode deixar de citar que existe toda uma questão por trás ali do preconceito racial, do racismo, do medo. Ele é um homem negro grande, né, Big Mike, embora ele seja jovenzinho, né, ele tem aquele tamanho todo, e uma mulher na classe social da qual ela fazia parte, com uma filha e um filho pequeno, levar uma pessoa dessa para dentro da sua casa, por trás de todos esses preconceitos, né? Por que eu estou falando preconceito? Porque isso não quer dizer que isso se concretiza, mas a gente tem esses preconceitos, né, no nosso dia a dia. Então, indo contra toda essa corrente, ela leva esse jovem para casa. E aí, porque, querendo ou não, mesmo ela tendo um ato de generosidade, aquele preconceito está ali, dentro, né, da sociedade em que a gente vive, e às vezes a gente não consegue escapar muito disso. Às vezes a gente repete essas posturas preconceituosas, não é por maldade, não é uma coisa consciente, mas é uma coisa muito estrutural, né? E ela faz essa brincadeira com o marido, e aí, quando ela desce, ele já organizou toda a cama, já dobrou os lençóis, e já está pronto para ir embora, né? E aí ela
conversa com ele, chama se tem para onde ir, se tem que tomar café, se não tem, tudo isso. E aí que começa, de fato, a relação dela perceber que ele não tem um lugar para ir, que ele não tem um plano, e que ela começa a tomar para ela essa responsabilidade de alguma forma, de se ele não tem para onde ir, se ele não tem um plano, ele é um adolescente, eu também sou mãe de adolescente, como é que eu posso deixar esse adolescente assim, aí solto, sem nenhum direcionamento, que é quando ela começa a buscar mais informações sobre ele, né? E aí que começa a verdadeira história de amor desse filme, né? Porque o que acontece é que a família, né, a Liane, junto com o marido, mas muito mais por interesse dela e decisão dela, ela começa a adotar Big Mike, né? Não de uma forma legal ainda, mas começa a adotá-lo e a conhecê-lo, e ver que aquele homem todo grande, aquela coisa, ele é um adolescente vulnerável, né, como qualquer outro adolescente que está passando por situações difíceis, por vários desafios na vida, e no meio disso tudo existe ali uma oportunidade de carreira, vinculado à escola que ele estuda, né? Deixar você falar mais um pouquinho aí a gente... Assim, é interessante que tanto ela começa a assim, adotar em termos de atitude, né, um acolhimento dele, como o irmão, né, o irmão, o filho dela, né, o mais novo, já acolhe ele logo de primeira, depois a irmã, e por último o marido, né, que é aquela coisa, ele não falava, não se posicionava, mas como a mulher, a esposa, ela, quando colocava algo na cabeça e fazia do jeito dela, né, enfim, ele apoiava ali todo aquele comportamento. E ele viu que foi algo bom para todo mundo, mas o que foi legal foi o acolhimento de toda a família. Né, que isso mostra, inclusive, que a família toda, mesmo tendo alguns comportamentos um pouco diferentes, eles tinham um valor em comum, eles tinham valores em comum. Eu acho que é isso que une, é isso que faz famílias, valores em comum. Então, independente de que um agia assim ou outro agia, mas no fundo todos eles eram generosos. Se a gente for notar, todos eles eram. Né? E eu acho que isso facilitou. E aí, essa coisa, né, retomando a questão do preconceito, quando ele vai para a escola, né, o técnico acaba convencendo os professores que ele se inserisse naquela escola, o primeiro dia de escola, de aula, né, tem todo aquele, né, a forma como ele está vestido, lembrando que é uma escola de pessoas que têm condições. Sim. Então, assim, quando ele chega, aí os alunos olham ele de cima a baixo, vê o jeito dele, e aí como ele, em relação a essa questão da educação, do aprendizado é abaixo, ele naquele momento existe uma avaliação, onde ele não responde à prova, ele responde de outra forma, fazendo tipo um desenho, né? Mas depois a professora começa a entender a forma dele, aí é um ponto importante, a forma dele se expressar, que aí essa professora começa a ver, e isso dentro da empatia, de ver o outro, o jeito do outro, o comportamento do outro, é importante. É importante que a gente possa ter esse feeling em relação ao outro para perceber, não que seja ou uma obrigação, mas é algo que, se você está atento ali, você consegue ajudar, suprir a necessidade do outro ali de algum jeito. E naquele momento ele precisava de alguém, né, de um porta-voz que pudesse fazer essa mediação, que pudesse trazer... E não só isso. Esse ponto que você traz aí é um ponto muito relevante quando a gente reflete sobre a questão da área da educação, a área educacional, né? Por que todas as crianças têm que aprender de uma mesma forma? Às vezes as crianças, elas têm formas diferentes de aprender as coisas. E o fato de ela não responder uma avaliação que é generalista, né? E não mostrar o conhecimento dela, não quer dizer que essa criança seja burra ou que ela não tenha conhecimento. Às vezes, a forma como está sendo pedido a ela o conhecimento é que ela não sabe demonstrar. Né, porque ele sabia, ele tinha conhecimento sobre as coisas, mas ele expressava esse conhecimento de outra forma. Eu sei, claro, né, nós não vivemos num paraíso,
que nós estamos longe de ter uma escola integrada que consiga trazer, né, uma pluralidade de formas de avaliar o aprendizado. Então, hoje a gente ainda tem muito aquele aprendizado ainda da época da guerra, né? Todo mundo com a cadeirinha uma atrás da outra, todo mundo respondendo com a mesma caneta, com a mesma prova, como se fôssemos todos iguais e aprendêssemos e expressássemos da mesma forma. Mas não é. E o Michael, ele não é. Ele sabia, mas ele expressava de uma forma diferente. E quando a professora deu a oportunidade de, por exemplo, fazer a prova oral com ele, ela viu que ele sabia, né? Ele só tinha dificuldade ali naquele processo de escrita. Então, eu acho que, inclusive, para a galera da área de aprendizagem, isso é muito importante, a gente perceber que não existe só uma forma de aprender. Tem uma área da psicologia, inclusive, chamada inteligências múltiplas, que vai também estudar essas questões, né? A forma de aprender e de se mostrar conhecimento. Eu achei muito legal essa parte do filme também. Te interromperam, né? E aí o quê? Ele era mais na dele, né? Como ele passou por uma série de situações, né? Qual é a tendência da pessoa que sofreu, que viu muitas situações de conflito? A pessoa vai se fechar um pouco. Sim. Então, né, dentro dessa relação, apesar dela estar ajudando, né, a personagem principal, ele ainda ele não falava muito. Então ela buscava, né, de uma forma, saber um pouco da história dele para poder criar uma relação de confiança, né? Ela tinha boa vontade e tal, mas esse conhecer talvez o passado, para ela ou qualquer pessoa, poderia dar um nível de segurança, entre aspas, a princípio. E aí, como ele não conversava muito, ela viu as possibilidades de buscar essa informação. Essa informação, enfim, ela foi vendo as formas, e ela foi até a questão da mãe dele, para saber. Agora, o nível, aí, ó, falando todo Ferdinando. A história assim, do Toro Ferdinando é ótima. Verdade. Então, assim, é uma coisa que ela vai buscando essa história dele e vai vendo, né, o quanto ele passou, o quanto ele sofreu, e aí vai abrindo mais, né? Ela vai abrindo essa coisa de ajudar ele de algum jeito. E uma das coisas que eu também gosto, quando ela vai fazer a visita a essa mãe, é que a Liene, né, ela tem muito esse de permissão à mãe para cuidar do filho dela. E ela também tenta se colocar no lugar de não julgar, né? Porque nós, na sociedade, temos uma tendência, né, muito comum de julgar: a mãe é uma drogada, não cria o filho, o que é que ela estava fazendo, por que ela se drogou, por isso e por aquilo. Mas ela tenta não ser essa pessoa julgadora, né? E ser aquela pessoa que tenta compreender o processo, até porque a Liene tem um padrão de vida totalmente diferente. Então, seria muito irresponsável e insensível da parte dela negar. Vive numa outra realidade completamente diferente da dela. Então, eu acho muito legal quando ela chega e ela pede permissão para cuidar do filho dela e tenta compreender, ao invés de, eu estou aqui fazendo a pessoa maravilhosa, que estou fazendo o maravilhoso e você é a pessoa que não presta, né? E conhecer a história do Michael, de entender por que Big Mike é do jeito que é. Isso é extremamente importante. E diferente do que, como a mãe não tinha condição de criá-lo, né, a tutela ficou com o governo, né? E aí, o fato de estar com o governo, a tutela dele, ele vinha, mudava, estava sempre de um lado ou de outro, e uma coisa que chama atenção, que essa personagem ele percebe, é a questão de a mudança, né, que o governo joga ele para um lado, para o outro, e não avisa, né, não vai avisando essa mãe. E aí ela acha muito estranho isso, né? É como se assim, a gente está falando de uma vida, de uma pessoa, não de talvez uma marionete, uma coisa sem vida, assim, de tratar uma coisa, né, tratar de qualquer jeito. Então, no momento que ela tem esse direcionamento para adotar, né, vamos dizer assim, ter essa tutela, ela tem esse cuidado que você falou, de ir até ela e fazer todo
a permissão, e aí descobrir um pouco da história também do Michael. Então ela sabe algumas coisas dessa história. E aí, mais ainda, ela se abre para poder ajudar a ele, né? Então, assim, um aprendizado, que a gente pode dar mais um, é a questão que todo mundo talvez merece uma chance, uma oportunidade. E esse passado não define, o passado não define o futuro de uma pessoa, né? Esse passado também não determina talvez essa coisa do se a pessoa vai ser para ruim, vai dar para bom. Não é isso. Talvez as atitudes que a pessoa tem no presente, né? Apesar que dentro de um contexto que não conhece, realmente vai pesar um pouco essa questão de se você não conhecer o histórico. Mas assim, esse mostra muito Os Intocáveis também como aprendizado também. Outro filme que foi no circuito de filme que tem essa dualidade, né? São duas pessoas, dois mundos, onde há esse aprendizado, né? Essa interação de dois mundos, e nos dois filmes há essa baixa desse preconceito. Então, assim, e esse filme também traz a questão de respeitar a escolha do outro. Em que momento isso fica claro? No momento que a personagem principal está na roda de outras amigas, que tem condição, e ela está nessa iminência de adotar, né, o Michael. Então, ali tem uns pontos de preconceito, e aí ela fala, vocês têm que respeitar a minha escolha. Sim. Dentro disso. E aí tem a questão, que eu até notei aqui, que eu coloquei assim como ponto de, tem momentos na vida que a gente precisa deixar algumas amizades para trás. Inclusive, essa semana, uma paciente minha falou isso para mim, que casa muito com a questão do filme, né, que a gente viu que, assim, a Aline, ela chega naquele momento e ela percebe, porque até então ela não tinha parado para perceber o quão preconceituosas e segregacionistas eram aquelas amigas dela, né? Pessoas totalmente, né, classistas, que achavam que tinha que haver mesmo essa divisão de classes e isso não tinha problema nenhum para elas, né? Inclusive elas fazem piada o tempo todo disso. E quando ela parou, ela falou, nossa, eu tô aqui pagando uma salada de $500 para vocês, para escutar isto. Né? Naquele momento, ela para se avaliar como pessoa. Que tipo de pessoa eu estou sendo até aqui? Eu tive aparentemente tudo na vida, financeiro, beleza, marido, família, sucesso. E o que é que eu estou fazendo com isso tudo que eu tenho? E não é só a Aline que faz isso, o Michael também faz isso. Quando a Aline vai, que os amigos dele, que já tem uma história, que também tem uma história de vida parecida, mas que já estão enveredados por um caminho, né, de marginalidade maior, tentam de alguma forma destratar essa mãe adotiva dele, ele se posiciona, né? Então, foi o que minha paciente estava falando. Ela disse, eu percebi que eu estava andando com pessoas, me mantendo com pessoas só para ter companhia, mas essas pessoas, no fundo, não condizem com os meus valores. Meus valores são outros, tá? E a gente, às vezes, não quer parar para fazer essa reciclagem mesmo, de dizer, essa pessoa não é que ela seja ruim, não seja a pior pessoa do mundo, mas não casa com aquilo que eu acredito enquanto filosofia de vida. E a Aline teve que fazer isso, o Michael também teve que fazer isso, porque foi a hora que eles enxergaram que não era bem aquilo, não casavam com eles, com aquilo que eles acreditavam. E eu gostei que mostrou isso dos dois lados, né? Então, para mim, daquele momento, mais do que nunca, eles estavam se aproximando, se tornando uma família. E aí já foi um outro ponto que eu anotei aqui de aprendizagem também, que é a questão dos filhos adotivos. Assim, só para pegar esse gancho que você falou, foi nesse ponto que ela estava ajudando o Michael, mas ela estava se ajudando, ou seja, para que abrisse esse olhar, esse novo olhar, né, nessa questão que ela estava vivenciando, desses comentários. Né? Então, esses valores, ela repensar esses valores, nesse ponto foi importante, ela ajudar. Né? Não que ela fez ela ajudou o Michael nesse sentido, mas isso veio como um efeito dessa ajuda, desse contraponto.
né, dessas duas realidades, né? Mas só para poder... E aí eu já falo, em cima disso que você falou, uma outra coisa que eu acho muito importante de quando a gente vai fazer o bem a alguém, que a gente vai fazer, né, alguma generosidade, que as pessoas falam assim, eu estou fazendo o bem, por que você faz o bem? Você faz o bem para você também. Porque se você está fazendo o bem, você está fazendo para você se sentir bem. Porque, por exemplo, quando eu passo numa rua que muitas vezes uma pessoa me pede um dinheiro para pagar um transporte, para se alimentar, eu dou o dinheiro para que aquela pessoa, se eu tiver em condições, ou um alimento, para que aquela pessoa sacie na sua necessidade, mas também porque aquilo me faz bem. Porque eu me sinto melhor fazendo aquilo. Então, eu não me sentiria tão bem, talvez, se eu passasse e visse um ser humano igual a mim, um semelhante a mim, né, numa situação tão desagradável e constrangedora, se eu não fizesse nada podendo fazer. Então, seria como eu me sentiria enquanto ser humano. Né? Então, esse processo de ajudar outras pessoas também é um processo de nos humanizar, é um processo de nos trabalhar, né? E não ser tão egoísta, porque a verdade tem muita gente aí com muito e muitas pessoas com nada. E as pessoas não se preocupam de ter comida estocada para 1000 anos, enquanto outras pessoas estão com fome aqui agora. A minha mãe sempre me disse uma coisa: se tiver comida aqui na nossa casa hoje, chegar alguém com fome hoje, e a gente tem comida para amanhã, a gente vai pegar essa comida e vai dividir com essa pessoa, e amanhã a gente pensa junto no que a gente vai comer. Mas hoje a gente não vai guardar uma comida para amanhã, tendo uma pessoa aqui passando fome pedindo a gente comida, porque isso não é humano. Então, eu acredito muito nisso, né? Sim. Claro que a gente se planeja para o futuro, a gente se organiza, tudo, mas tem coisas que para mim não dá para você ficar... para mim é de se desumanizar, né? E a Aliene, ela começa a fazer esse trabalho com ela, e querendo ou não, acaba dando um toque ali nas amigas, né? Porque elas devem ter refletido sobre a postura delas também, assim como os amigos de Michael também devem ter refletido sobre a postura. Tanto é que ela fez uma pergunta assim: vocês já foram lá do outro lado da cidade, que era onde o Michael nasceu? E aí elas começaram a falar... não, quem é que vai lá? Alguma coisa mais ou menos nesse nível, ou seja, não, eu lá nunca, né? Lá nunca vou, enfim. Mas assim, não vê com bons olhos, enfim. E ela teve esse choque de realidade, né? E foi importante para ela naquele momento repensar algumas coisas, valorizar outras, né? Sim. E aí outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante, é que a Aline, ela tem 2 filhos. Então ela adota o Michael, que inclusive é uma adoção que pouco acontece na vida real, que é você adotar um adolescente, quase um homem, né? Então, tanto é que as casas de adoção ficam implorando, porque as criancinhas que têm acima de 5 anos é muito difícil de serem adotadas. E aí ela adota Michael, que é um adolescente, ela já tem uma filha adolescente, tem um outro filho, e a postura dela, ela começa a agir porque ela começa a se questionar. Se ele é meu filho, se ele agora é meu filho, todos os meus filhos têm uma cama, ele também vai ter que ter uma cama. Porque tem pessoas que pensam, não, porque eu estou fazendo um favor, se ele dormir ali no chão, para ele já estava dormindo na rua. Mas se é o meu filho de verdade, eu adotei, é o meu filho, ele vai ter o mesmo tratamento, o mesmo carinho, e vai ter todas as energias, seja ela emocionais, de tempo, financeira, como eu investiria num filho meu, no outro filho meu, né? Um outro filho que eu pari ou o filho que eu adotei. Então, eu percebo que quanto mais o tempo passa no filme, mais a Aliene, ela vai equilibrando essa conta ali, né? Então, você agora é meu filho, então ele ganha lá a picape, que é o sonho dele, a vontade que ele queria um carro grande, né? Ela vai brigar por ele na escola para que ele possa ter a oportunidade de se formar e conseguir entrar na universidade de beisebol, que é o que ele queria, que ele também tinha talento. Então, assim, eu acho que o filme traz isso de uma forma muito apropriada e que é baseado na vida real, que é mais bonito ainda, e por isso também é um filme que foi tão bem premiado, né? Porque traz isso pra gente de uma forma muito, muito clara. Tem uma outra coisa que estou tentando me lembrar aqui sobre o filme.
Fale aí que daqui a pouco eu me lembro. Aí daqui a pouco eu me lembro e falo. Assim, só retomando a questão de um ponto muito importante nesse filme, uma coisa que a gente pode ficar se questionando, como é que ele conseguiu passar por tudo isso e conseguir manter ou a integridade ou realmente uma boa conduta, onde o ambiente favorecia que ele fosse por um caminho que não fosse bom. E aí tem um momento que foi o momento que ele se abriu, vamos dizer assim, um pouco mais, que aí ele fala o seguinte, contando dos momentos ruins que ele passou. A mãe fazia o quê? Instruía de que forma? Que ele fechasse os olhos, nesse momento que a mãe estava se drogando, em confusões, talvez até polícia, e ele fechava os olhos. Quando tudo isso acabava, a mãe vinha e pedia para ele abrir os olhos. E aí interessante é a frase que ela diz para ele. Fala o seguinte: o passado acabou, o mundo é um bom lugar e vai dar tudo certo. Então, apesar dessas situações ruins, ele tinha essa, vamos dizer assim, ou esse gatilho, ou essa frase que norteava ele e que gravava na nossa mente, né? Palavras ainda vindas de uma mãe, e dentro da história dele, como eu falei, ele sempre voltava, ele vinha em encontro a essa mãe, sempre procurava essa mãe. Então essa mãe, no que ela falava, tinha um peso. A mãe em si, né? A mãe, para cada um, tem um peso no que ela fala. Então, naquele momento, apesar dos pesares, das situações ruins que ele passava, primeiro ele não olhava, ele fechava os olhos. É o primeiro ponto. Ele não enxergava tudo ali. E o segundo ponto é essa frase: passado acabou, o mundo é um bom lugar e vai dar tudo certo. Então, essa coisa do futuro melhor ficou incutido aí nessa frase, né? Algo melhor pode acontecer. Sim, então foi interessante utilizar isso. Esse momento foi muito importante. Sim, né? Essa mãe presente ali o tempo todo na cabeça dele, onde ele estivesse. Você me lembrou de um outro filme, que não sei se você já assistiu, é Preciosa. Já assistiu esse? Sim, sim. É um filme muito forte, inclusive, até. Mas eu me lembrei, quando você fala agora da cena dos fechar os olhos, ela fechava e imaginava, né, que estava em outras situações, quando estava passando por algumas agressões. E aí, você falando do Michael, né, o Michael, ele era uma pessoa muito resiliente, porque quando ela vai visitar a mãe para conversar, né, a Liane, a mãe até a mãe biológica, ela fala que o Michael, ele é um menino muito amoroso, e ele sempre foi. Então, o que é a resiliência, né? A resiliência é um termo que vem da física, né? Que tem a ver com você desfazer, né, ali a sua forma real, distorcer o máximo possível, mas depois ter a capacidade de voltar para o mesmo estado que você estava antes, sem deformações, né? Então, isso é a resiliência. Então, a resiliência é a gente passar por situações muito aversivas, muito além daquilo que nós gostaríamos de passar, mas, apesar de tudo, a gente não deixar de ter a nossa essência, transformar aquilo que há de melhor em nós, né? E o Michael, ele era uma pessoa muito amorosa, então, mesmo passando por tudo que ele passou, né, pelos maus tratos, pelos abandonos, pela troca de lares, pela dificuldade com a escola, pelo abandono naquele momento do tio, que não tinha mais condições de estar acolhendo ele, da perda do irmão, do pai, ele ainda assim, a essência dele permanecia, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa afetiva, de ser uma pessoa ali que acreditava que o melhor poderia vir em algum momento e vem. Né? Poderia vir e vem. E dentro disso que você está falando, talvez da essência, né, do comportamento, talvez o generoso, enfim, né, esse jeito dele, né, existia um teste, uma informação que era o quê? Dentro dos testes que ele fez,
dentro de tudo que ele fez em termos da escola, todos eram baixos, menos um, que era o instinto de proteção, que esse era o dado do comportamento dele. Então, a personagem, né, principal, ela teve acesso a essa informação. No momento que ela tem acesso a essa informação, ela passa a confiar mais na questão da presença dele em termos geral, e também na questão da forma de como pegar essa informação e potencializar isso que ele era muito bom. Que o dado era 98, era de 100, o dado era 98. Então, o instinto de proteção era muito alto para ele. Então, até no esporte, que ele acabou entrando, conseguindo treinar no time, e nesse início, né, essa linguagem com ele, é bem interessante. Tem uma cena que o treinador não consegue falar a linguagem que talvez, quando eu digo entenda, no sentido de que mexa com ele ao ponto de ele seguir a instrução dele. Motivar ele, né? Motivar. Então, assim, a entrada dessa mãe, né, da mãe, a personagem principal, ela precisou entrar no campo para poder trazer isso, né, fazer essa relação do instinto de proteção e o time, para que ele fizesse, que ele se motivasse a esse ponto de fazer o que o técnico estava falando. Então, assim, foi bem interessante isso, que ela saiu da arquibancada e foi até... E, assim, tomou a frente do técnico, né? Ele ficou mais ou menos dizendo assim, por que essa mulher vai falar? O que eu, que sou o técnico, estou fazendo? Não estou atingindo esse alvo aí. E ela falou, quando ela falou, conversou com ele, associando o time a uma família, aí a coisa começou a andar, começou a ele a desenvolver. E aí ele tomou isso e foi para o resto, né, dos jogos, dos treinamentos, e isso ficou forte para ele. Então, a importância, que aí entra a questão do conhecimento do outro, como é que o outro ele digere aquela informação, qual é a comunicação do outro, né? Qual o potencial do outro que eu posso até ajudar para que ele atinja o que ele quer. Então, assim, me remeteu muito à questão do mapa de perfil comportamental, né? Como eu falei, eu sou analista de perfil comportamental. Então, dentro desse conhecimento, eu preciso conhecer como o outro funciona para adequar a minha comunicação a essa outra pessoa, para poder tirar, vamos dizer assim, o melhor das habilidades dessa pessoa. Então, o filme, ele tem essa parte de observação do comportamento do outro, tanto dessa personagem principal, que o marido ele faz uma leitura dela, como ela é a pessoa que gosta de ajudar o outro. O Michael tem essa coisa desse instinto de proteção, então é um dado do comportamento dele que ela pega e faz com que aquilo se faça presente e ajude ele a chegar ao que ele quer. Então, essa importância de eu observar o comportamento do outro, que eu conheça a habilidade do outro, que eu conheça os potenciais do outro, para que eu possa me comunicar e possa, tanto a mim como a essa pessoa, atingir o objetivo que ela quer. Então, essa parte é muito interessante. Ou a gente poderia chamar também de incentivo, né? Porque, por exemplo, empresas, time de futebol, enfim, vários outros tipos de equipe, muitas vezes a pessoa que está ali à frente, o líder, o coordenador, ele quer uma forma de fazer com que todos ali fiquem motivados, né? Mas motivação é uma coisa muito pessoal. Então, a forma de um líder incentivar um time e conseguir nessa resposta geral, ele precisa conhecer muito bem o seu time e saber o que incentiva ali, o que motiva cada um. Porque ele pode estar usando um incentivo que não vai valer para todo mundo. Porque no caso do Michael,
o nível de motivação dele era outro. Ele não era um jovem que se motivava com as mesmas coisas que os outros jovens se motivavam. Eles se motivavam com coisas ligadas à família, que para ele era uma coisa muito forte. A instintos maternais, paternais, de proteção, de amor, de carinho. Então, tudo isso. Tem uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar, que tem uma parte do filme, porque é Michael o nome dele, mas chamavam ele de Big Mike. E quando ela vai questionar com ele numa conversa, ele fala para ela que ele odeia esse apelido Big Mike. Que ele gostaria que não chamasse ele de Big Mike. Né? E aí, isso me lembra muito no processo de terapia, principalmente quando eu faço com adolescente e gente jovem. Que muitas vezes a família tem o hábito, os amigos, de apelidar a pessoa de alguma coisa e todo mundo chama a pessoa daquela coisa que muitas vezes coloca aquela pessoa para baixo, faz aquela pessoa ficar depressiva, se sentir inferior, com a autoestima baixa, mas as pessoas não param para se questionar se a pessoa gosta daquele apelido. Se a pessoa gosta daquela forma que está sendo chamada. E às vezes essa forma de a pessoa estar sendo chamada está destruindo a pessoa. Como ele fala, Big Mike, né, remetia a um Michael grande, um cara gigante. Ele era grande, mas ele não gostava de ser chamado daquela forma, de ser tratado daquela forma. Nas sessões de terapia que eu faço, é muito comum, por exemplo, o paciente meu falar que a família brinca chamando de gordo, gordinha, você é estranhozinho, você é feinho, mas eu gosto de você, mas não casa, sabe, na cabeça da pessoa, você me chamar de feinho, de gordinho, disso e daquilo, e dizer que gosta de mim. No final, a pessoa acaba depressiva, com autoestima baixa, porque a família não se importa, ou os amigos ao redor, se aquilo que você está chamando, de fato, te agrada. Né? Então nunca para perguntar, fulano, esse apelido que a gente te chama, você gosta? Né? Porque se a gente começar a fazer isso, a gente pode ter grandes surpresas na nossa vida, de nossos amigos e familiares dizer assim, não, eu não gosto que me chame assim, na verdade eu odeio que você me chame assim. Como Big Mike. Eu vejo isso na terapia e eu tenho certeza que se muitos familiares parassem, vocês estão aí assistindo, conhecem, parem para esses apelidos assim e perguntam, você gosta desse apelido? Que vocês vão se surpreender. Muita gente vai dizer, não, eu não gosto. Mas todo mundo chama, né? Não tem nem como eu controlar isso. Às vezes ficou tão grande que não tem como controlar, como o Big Mike, né? Ele não podia parar com todo mundo na rua e dizer, não me chame de Big Mike, eu não quero que me chame de Big Mike. Ele ia brigar com todo mundo. Mas no fundo... Uma outra coisa que é ligado a isso, ao se questionar, é o desejo, né? O Michael, ele tinha um talento para ser jogador. Sim. Ele tinha. Agora, um momento que a personagem principal se questionou se ele gostava disso, se ele queria seguir isso, porque o incentivo deles, de forma geral, a família como um todo, incentivava que ele fosse jogador. Mas, assim, teve um dado momento que ela começou a questionar se de fato era isso. E aí vem a questão, né, dos pais, né? Querem que os filhos sejam tal profissão, ou incentiva tal coisa. Mas será que seu filho ou sua filha quer isso realmente? Que aí é uma reflexão que também o filme traz, junto a isso, né, a questão do apelido. A mesma coisa, questionar, será que ele gosta que eu chame ele assim? Então, em alguns momentos, é importante a gente questionar esses dados, né? Essas situações. E aí, junto a isso, dentro dessa questão, uma coisa é a questão da confiança. Ele falou isso, da questão que não gostava do apelido, no momento que ele se sentiu que tinha confiança. Isso. Então, dentro desse dado, né, o que eu posso para você que está assistindo, apesar dos pesares que você talvez tenha sofrido, tenha passado na sua vida, é importante, em algum momento, assim, dentro dessa sua caminhada, que você possa confiar, né, seja na vida, confiar nas pessoas. Claro que pela experiência você fica um pouco, enfim, meio receoso,
Mas, assim, é importante que você faça esse caminho de se abrir, né? Nem que seja aos poucos, né, novamente, porque, como eu falei, o passado não te define, né? Aquela foi uma situação, não quer dizer que hoje tem que acontecer a mesma coisa. Então, assim, é importante esse convite que você se permita. Se você se fechou ao ponto, né, por causa de uma situação, por algumas situações, é importante você fazer esse trabalho de se abrir para essas novas experiências, porque pode ser que você se surpreenda positivamente, né? Sim. Porque aquele tempo é aquele tempo. Talvez hoje seja um outro tempo. Você já mudou também. Você já teve outro. Sua cabeça também é outra. Sua cabeça amadureceu. Então, provavelmente... Essa é a ideia, né? Que de tempos em tempos a gente tem amadurecido, né? E tem aprendido novas coisas, porque eu penso que, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação, né? Eu sempre faço umas avaliações assim de tempos em tempos da minha própria pessoa, e eu gosto de pensar e me olhar lá atrás e ver quanto que eu evoluí em muitas coisas, né? E é generalista, às vezes é o pensamento, é a forma de tratar as pessoas, é a forma de tratar a mim mesma, é algumas coisas. Então, acho que cada ano eu digo assim, nossa, eu sinto que eu fico melhor. Eu digo assim, eu queria ter essa mentalidade quando eu tinha 15, né? Mas tem coisas que só vêm com a idade, né? A maturidade, a gente vai aprendendo com a vida. E tem coisas que a gente acha que, né, talvez amadureceu, aí você percebe que ainda não estou maduro nisso ainda. Você toma a vida bem, te dá mais na cara, e você diz, não, eu só pensei. Aí continua a jornada, né, para melhorar. Então a ideia é que a gente se permita melhorar, se permita errar e melhorar, e dê a oportunidade às pessoas também de melhorar, de crescer, entender que as pessoas mudam, né? Você conhecer uma pessoa que hoje não quer dizer que daqui a 5 anos, 10 anos a pessoa vai estar mesmo. Tem gente que está mesmo, fato, acontece. Mas tem pessoas que buscam se melhorar e ser um ser humano melhor, e isso em várias questões, né? São independentes disso aí. Eu acho que o principal é você se dar essa oportunidade, né? Esse é o ponto, né? Mais do que você está dando mais oportunidade para as outras pessoas, para você, na sua vida, enfim. Que você dê essa oportunidade para você vivenciar algo diferente, né? Como o personagem no filme, ele se fechou. O bom foi que ele se abriu novamente e pôde transitar nessas relações que ele criou aí, né, nessa família. Então, assim, você também pode criar essa abertura, né, de acordo com as suas vivências no seu dia a dia também, né? Não espere acontecer uma situação específica para você começar a fazer esse movimento. Sim. Você vai fazer isso no seu tempo, claro, dependendo do que você vivenciou, mas é importante que você vá se abrindo aos poucos, né? Enfim, vivenciando algumas coisas que você pode se surpreender de forma positiva. E aí a gente chega num ponto de a gente fazer um resumão, né? Os 3 aprendizados de cada um do que ficou do filme. Você quer começar, Simone? Sim, pode sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o primeiro aprendizado que eu listei aqui para mim foi a questão da resiliência, né? Eu acho que acho que todos nós somos resilientes a algum nível, mas tem algumas pessoas que são muito mais, né, diante dos desafios que a vida coloca para elas, né? E Michael foi uma dessas pessoas. Então a resiliência é um grande aprendizado, é uma forma de lidar com os conflitos que a gente passa na nossa vida. Outro é a questão de a gente entender que tem momentos da vida que a gente precisa continuar nossa caminhada e deixar algumas pessoas para trás. Por quê? Porque não faz mais parte da nossa filosofia de vida. Dentro do nosso processo de aprendizagem e amadurecimento, algumas pessoas não acompanham a gente nesse processo, como os casos das amigas de Eliane, dos amigos de Michael, enfim, né? Dos nossos amigos de vida. E às vezes a gente tem que tomar essa decisão de seguir em frente sem essas pessoas. Eu acho que é outro aprendizado. E o terceiro aprendizado que eu vou colocar aqui é o da generosidade.
é a gente estar pronto para sermos generosos com as outras pessoas, estarmos prontos para sermos empáticos, nos colocar no lugar de outras pessoas, né? E se a gente não puder ajudar, não atrapalhar. Mas se a gente puder ajudar, contribuir. Porque quando a gente contribui para um mundo melhor, a gente está contribuindo para nós mesmos, porque nós vivemos nesse mundo. Então, fazer o bem não é ser besta, não é ser otário. Fazer o bem é transformar esse mundo que a gente vive, que nossos filhos vão viver, que nossos sobrinhos, nossos familiares vivem, em um mundo melhor. Então, eu acredito que fazer o bem é sempre bom. E aí, diante disso, né, meus aprendizados, um aprendizado que ficou marcado, um dos, que ele fala desse momento com a mãe, né, a mãe pede para ele fechar os olhos. E aí depois dá essa coisa que o passado acabou, o mundo é um bom lugar e vai dar tudo certo. Então, nesse momento, o que eu aprendo? Que eu não sou a situação de conflito ou as situações que eu passei. Aquilo pode ser só uma passagem. Eu posso ressignificar isso. Né? De acordo com o significado que eu dou daquela situação, eu posso seguir em frente e vencer, né? Aquilo da forma que eu significo aquilo deixa de ser uma pedra de tropeço ou um impedimento. Mas se eu fico naquilo, pode se tornar um impedimento para o que eu tenho como objetivo. O outro é a questão dessa ajuda. Quando você ajuda o outro, você acaba se ajudando. É um processo assim, não que a pessoa vai fazer isso nesse intuito, mas a coisa acaba vindo para a gente favorável. É como se fosse uma lei que retorna de um jeito. Mas de alguma forma. É um ciclo, né? Acaba lembrando, por exemplo, o filme A Corrente do Bem. Já assistiu esse? Já. Muito bom. Então, esse efeito, né? Então, assim, e dentro dessa coisa do conhecer o outro, né? Observar o outro, que entra um pouco a empatia, para perceber a necessidade do outro, e eu também perceber essa linguagem. Como é que o outro funciona? Qual é a linguagem, talvez, que o outro talvez entenda mais, né? Uma informação, uma interação, e eu perceber esse potencial e poder até incentivar de algum jeito, dentro do que eu estou observando, incentivar essa outra pessoa a ela conseguir o objetivo dela. Então, é importante que a gente tenha esse olhar aberto, né, ligado, observando esse outro, para a gente ter essa interação. Então, esses 3 aprendizados foram bem, para mim, foram marcantes. E aproveitar, né, essa noite, né, muita gente vai comemorar o São João, já desejando já um feliz São João. Já estão comemorando, você está ouvindo os fogos aqui atrás, não? É só até... E aproveitar, né, dizer da questão como eu sempre falo, o objetivo dessa live é sempre o quê? Crescer e contribuir. Então tem essa live, eu criei esse momento, né, de filmes nesse intuito, né, e a Simone, né, estamos compartilhando nessa parceria, né, dia de quarta. O canal do YouTube é o Whindersson Moraes Coach, o link está na bio. Se você não é inscrito, quiser curtir, tem assuntos da ansiedade, tem assunto da questão dos filmes, dos circuitos, outros aprendizados, dentre outros assuntos, né, vai lá, se inscreva, curta, comente. Amanhã vai ter uma live em relação ao trabalho, a questão do estado da saúde emocional e a questão das possibilidades de novas profissões. Juntando essas duas coisas, né, o que tem hoje a oferecer, vamos dizer assim, o que é mais favorável em termos de trabalho dentro de um momento de pandemia, né, mais precisamente na era digital, talvez. Então, dentro dessa live, eu vou estar discutindo essa questão da saúde emocional, que é importante nesse momento, e eu ter um norte e uma esperança e uma oportunidade. Quais seriam as melhores oportunidades? Então, nessa live de amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar falando sobre isso. E agradecer mais uma vez a Simone,
Sigam a Simone, né? A Simone está também com atendimento presencial, acho que ela vai falar um pouco mais, vou passar para ela falar um pouco mais. Sigam a Simone, ela tem um trabalho bem bacana no Instagram também, lá. E eu vou passar a fala para vocês fazer as considerações finais, e desde já te agradeço pela tua presença, pela tua contribuição e pela profissional que você é, né? Então, passo a palavra para você. Obrigada, é um prazer estar aqui, nem precisa me agradecer. Quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aí na live, né, com esses aprendizados. É um filme realmente bastante rico, né, assim como os outros que a gente escolhe com muito carinho os filmes aqui, para a gente poder realmente seguir o objetivo desse espaço, que é aprendizagens, né, para a nossa vida, para o dia a dia, e o filme, ele nos dá essas possibilidades. Então, o filme é um filme muito bacana, que traz aí, né, todos esses pontos que a gente falou, mais as aprendizagens que a gente já citou aqui. Eu não fiz essa apresentação, mas eu acho que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou psicóloga clínica, eu faço atendimento online e agora, recente, né, estava afastada da clínica por uma questão de segurança, de pandemia, mas eu já tomei a primeira dose da vacina, já vou tomar a segunda agora no início de julho, e aí agora, no dia 7 de julho, eu estou voltando para o consultório. E aí, para aquelas pessoas que preferem um atendimento presencial, ou para a criança, né, que eu também atendo, é melhor mesmo um atendimento presencial, porque é difícil fazer um atendimento infantil online. Então, se vocês estiverem interessados em conhecer alguém, vai lá na minha página, Simone Salles PC, vê lá meu trabalho, meus contatos também estão lá, estou aqui à disposição. E é isso, tenham uma boa noite, bom São João, muita gente já começou, estou ouvindo os fogos aí, eu não sei se eu estou ficando doida aí, o índice, mas eu ouvi alguns aí, aqui o bicho tá pegando, tá? Eu só estou pensando que, gente, esse povo só não pode aglomerar, né? Mas tocar fogos, cada um no seu cantinho, olha. A sua música, aproveitar, comer, beber. As músicas, eu vou comer, tá tudo aqui na minha casa já, meu milho, meu amendoim, tá tudo aqui. Mas dentro de casa, quando eu vou sair Mas a comida a gente pode comer, não precisa aglomerar para comer, né, amigo? Só precisa aglomerar a gente e a comida. Então, aglomera a comida ali perto de mim. Então, tá, feliz São João para todo mundo, né? Boas festas para cada um de vocês. Mais uma vez, agradecendo a Simone, a cada um de vocês que estão na live, né, por prestigiar esse tempo aqui para aprender um pouco mais e também aproveitar um pouco do São João aí. Então, gratidão a cada um de vocês. Você vai curtir o São João quando terminar aqui, né, Whindersson? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que você está aí assim, feliz São João, tem uma festa aí, né? Tudo bem, estou sentindo isso. Tchau, gente, boa noite. Boas festas.